tarde, amigos e amigas internauta. Vamos iniciar mais uma live nessa segunda-feira, depois de uma sexta-feira insana que teve lá em Brasília, com a demissão de mais um ministro, agora pedido de renúncia pelo ministro da Saúde. Hoje é dia 18 e estamos iniciando mais uma live com vocês. E lógico, sempre trazendo um convidado especial que vai nos ajudar a interpretar essa conjuntura tão dinâmica que a gente está vivendo nos últimos dias. Antes de chamar o nosso convidado especial aqui para a nossa live, que já está aqui posicionado com a gente, eu queria mandar os nossos recadinhos de sempre. Primeiro, curte a nossa página, vai lá, compartilhe a nossa página. É muito importante a gente, nessas lives, estar podendo levar o máximo de informação para os companheiros e companheiras. Nos sigam lá no Facebook, aqui no Facebook, Sindicato dos Químicos de São Paulo, @Sindicato Químico SP e @Hélio Rodrigues Químicos. No Instagram, @QuímicoSP e @Hélio.Rodrigues13. Hoje batemos a casa, a marca dos 16.203 mortos. Só no estado de São Paulo estamos com 4.782 mortes. Isso foi até ontem, para 244.135 casos confirmados de Covid-19. E o rodízio de São Paulo foi suspenso. Foi suspenso o rodízio de São Paulo. Aquele dia sim, dia não, uma atrapalhada do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e agora volta ao rodízio tradicional. Enfim, é uma atrapalhada atrás da outra. Mas vamos anunciar aqui o nosso convidado especial da live de hoje. O nosso convidado é o Neemias Ramos Freire. Ele é formado em Direito e Jornalismo, acumula 42 anos de atividade no serviço público. Como jornalista, trabalhou em veículos importantes e durante 15 anos integrou a editoria da economia do Caderno do Estadão. Ele também é oficial de justiça, avaliador federal da Justiça do Trabalho em São Paulo e atualmente é presidente da FenaSoJafe. Aí ele me ajuda a pronunciar esse nome tão difícil, que é a Federação Nacional dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais. Então, sem muita demora e para um bate-papo muito gostoso aqui com o nosso querido Neemias, vem aqui para nossa live. Boa tarde, Neemias. Tudo bem, companheiro? Boa tarde, tudo bem, Hélio? Tudo jóia? Jóia. Depois de uma leitura de um currículo tão enriquecedor como esse, aqui nós temos diversos assuntos para tratar. Eu já me confidenciei com você que eu estou muito aguçado para saber como é que está essa questão da Justiça do Trabalho com o ex-ministério do Trabalho que o atual governo insano veio a desfazer. Temos uma série de coisas para conversar. Primeiro, queria que você falasse um pouco da categoria, aí, da sua categoria, como é que está nesse momento agora de pandemia. Você que me relatou que os companheiros estão trabalhando, estão indo, os oficiais de justiça, a levar as notificações, enfim, como é que está isso? Como é que está os EPIs? Como é que está a proteção de vocês? Uhum. Bem, boa tarde a todos, em primeiro lugar. Nós, oficiais de justiça, trabalhamos em duas esferas, né? Os oficiais federais, representados pela FenaSoJafe, que eu presido, e os oficiais estaduais, que são em bem maior número, representados por várias entidades e duas federações. Os oficiais estaduais, que são cerca de 30 mil no país, eles estão trabalhando normalmente, principalmente nos casos mais graves, mais urgentes,
quando se trata, por exemplo, de separação de corpos de casal, principalmente nesse período de pandemia, você tem muitos casos de agressões domésticas e que vão parar na justiça e o juiz determina essa separação e quem tem que cumprir obrigatoriamente é um oficial de justiça, geralmente acompanhado de polícia, e, enfim, esse tipo de trabalho requer que o oficial esteja presente lá para fazer essa diligência. Assim como outras tantas diligências que são urgentes. Nós estamos trabalhando apenas em relação às urgências. Na Justiça Federal, por exemplo, os oficiais estavam fazendo muito comunicado de liminar em hospitais. Por exemplo, um doente que está à espera de um leito, está precisando e às vezes o plano de saúde não libera, ele entra com a medida judicial e o hospital tem que ser comunicado pelo oficial de justiça. Só que, na maioria das vezes, essas tentativas de entregar o direito a alguém que pleiteou o direito na justiça, ela era feita antes presencialmente. Mas, na medida do possível, nós orientamos, e a própria justiça, através de uma resolução do CNJ, determinou que fosse tentado sempre fazer pelo meio eletrônico. E aí muitas medidas, por exemplo, no seu trabalho, uma empresa que estava se negando a fornecer equipamentos de proteção individual, os EPIs, o sindicato ou o Ministério Público entrava com ação na Justiça do Trabalho, ainda entra, né? E aí a Justiça do Trabalho, o juiz determina que o oficial vá de ciência dessa liminar à empresa, e aí vai um oficial de justiça normalmente fazer esse trabalho. E é um trabalho que, na medida do possível, está sendo feito eletronicamente, mas sempre há necessidade de ser feito presencialmente quando a empresa não é localizada ou quando ela mesma se recusa a receber. Ou seja, se fisicamente já era difícil esse encontro, muitas vezes, tendo o meio eletrônico, também é difícil localizar o réu, ou reclamado, no caso do seu trabalho, para dar ciência de uma decisão. Ô, Neemias, sobre essa questão que já tem gente aqui na nossa live já se posicionando, depois eu vou te atualizando quem está aí. Você está conseguindo ver aí também? Não, não tenho, não tô Tá, vendo. eu vou ler para você Tá no aqui. Face, né? Tá no Pode Face. ser. Posso ver. Diga. E então tem aqui uma questão que a gente tem abordado aqui nas nossas lives e tem aparecido muito, que é a violência doméstica, né? E esses casos estão. Aí eu queria saber de você, porque você já está num processo de notificação, né? Já foi feita a reclamação, denúncia. É fruto desse distanciamento social? Olha, tem aumentado, né? As notícias dizem que o distanciamento social ele aumentou o número de casos de violência doméstica. O convívio obrigatório de marido e mulher, muitas vezes no mesmo ambiente por mais tempo do que o necessário, ou comum, né? Vamos dizer assim, não necessário, mas o que é comum, provocou muitos casos de agressão. Isso não é justificativo, evidentemente, né? Não é justificativo, é apenas um dado concreto da realidade. Evidentemente que o marido agressor, ele agressou em outros momentos, em momentos que não são necessariamente o momento de um confinamento, de uma pandemia, como nós estamos vivendo. Mas estatisticamente houve esse aumento. Tanto é que os governos forneceram até uma linha de telefone, um serviço mais rápido, mais prestativo, e isso vai parar geralmente numa delegacia. É aberto um inquérito, esse inquérito vai para a justiça estadual, nesse caso, que promove o afastamento do marido do lar para preventivamente garantir que a vítima, no caso a mulher, porque geralmente esses casos é de agressão do marido contra a mulher, apesar de existir o contrário também, mas geralmente é isso. E aí ele é determinado afastamento do lar, e isso esse mandado é cumprido por um oficial de justiça. Porque é curioso esse aumento, né? Eu tenho relato de alguns advogados que eu conheço de que isso está acontecendo independente da classe social, mas essa classe média um pouco mais estruturada, digamos assim, de executivas com executivos que não tinha esse convívio tão... Ninguém falou na hora do casamento que tinha que... na hora do casamento a gente fala um monte de coisa, menos você ter que conviver tanto tempo assim, né?
É verdade. Não, porque se fala na alegria, na tristeza, na doença, mas no confinamento obrigatório por 2 meses, ninguém falou. Isso não dá. É, Tem uma o série que de gente ocorre? aqui, ó. Tem uma série de gente que eu quero que Ah, você continue nisso. O Luiz ah, Pinheiro manda aqui um boa tarde e fala que o Hélio só fala meu nome uma vez. Eu tô assistindo todas as vezes, eu sei, Luizão. É que ele tá bem ah, diferente na foto. O Marcos Germano, José Milton, a Rafaela, o Leon manda um boa tarde, um abraço, a Jordana, o Odair Cabreira, a Viviane, a Lenilda, o Cleidson, a Juliana, o Francisco Carvalho, o Paulo Sérgio, o Thiago Duarte Gonçalves manda nosso presidente, bate palma para você, a Júlia Graziella, o Paulo Ferraz, a Ariana, a Vera, a Edith, a Solange, a Lia, o Henrique, a Camila, a Assunção e o Wellington. Tá todo mundo aqui. E já vai entrando mais gente, não dá para falar todo mundo. Mas continua, não, o importante é que Elias. você destacou que isso não se dá somente nas classes, vamos dizer assim, menos favorecidas ou de baixa renda. O problema são problemas que há um certo estereótipo, e isso é importante você tocar, que no trabalho nosso como oficial de justiça nós vemos muito isso. Os nossos maiores problemas de ser recebidos, ou bem recebidos, ou mal recebidos, no caso, como oficial de justiça, ocorrem nos bairros de classe média alta para cima. Nós não temos tanto problema nos bairros, digamos assim, de baixa renda, de ser recebido. Você tem dificuldade, e até tivemos casos recentes de agressão de oficial de justiça, aqui em São Paulo mesmo, em bairros de classe média alta, entendeu? De pessoas que agrediram. O caso de uma colega nossa, oficial de justiça, foi agredida no imóvel ali na região do Pacaembu, por exemplo. Quer dizer, então, assim, você não tem. Há um certo estereótipo de querer achar que a violência contra a mulher é alguma coisa das classes de baixa renda, mas não é, não. É muito mais comum, talvez, até em famílias bem estruturadas ou ditas, né, com recursos. E isso a gente presencia no nosso trabalho mesmo. E quando eu estou falando do nosso trabalho, eu sou oficial de justiça da Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, nós temos que lidar muitas vezes com sócios de empresas, né, que fecharam ou que quebraram e que deixaram vários empregados sem receber salários. E são essas pessoas que muitas vezes nós vamos procurar, porque a empresa já não existe mais. E muitas vezes nós vemos situações muito complicadas, mas vemos situações de pessoas extremamente agressivas também, porque às vezes não reconhecem os direitos que devem pagar aos trabalhadores. Isso é muito. A gente tem. Os anos 90 foi muito forte na nossa categoria. A gente tem mais de 2.000 falências que a gente corre atrás do prejuízo dos trabalhadores e com muita dificuldade para poder acompanhar esse processo. Enfim, isso já tem algumas décadas, mas é bom você relatar sobre isso. Agora, a gente sempre sabe que o oficial de justiça, ele, quando vem notificar, essa notificação vai para os autos do processo e caminha que a pessoa foi notificada. Com esse isolamento social, vocês têm uma parte, você me falou que está em home office, né? E outra parte está indo presencialmente. Você acha que vai impactar na questão dos oficiais de justiça essa questão dessa reorganização impulsionada pela pandemia que a gente está vendo, Sim, Nemias? sim, é verdade. Nós discutimos muito isso internamente, porque as mudanças, nenhuma categoria, acredito que não somente as de nível superior, mas nenhuma categoria passou até hoje, vamos dizer assim, imune às mudanças tecnológicas, né? Nós vivemos principalmente na virada do século XX para o século XXI, sob o impacto de várias mudanças. E os oficiais de justiça fazem parte disso. Tanto é que hoje, por exemplo, é muito mais fácil você localizar um bem de um devedor, porque você tem mais acesso à informatização, aos dados, às pesquisas de patrimônio das empresas, das pessoas físicas, enfim. Ao mesmo tempo, com essa pandemia, está se verificando uma mudança de tendência. Por exemplo, as audiências presenciais, aquelas que nós víamos até o início de março, elas foram suspensas e os juízes já estão trabalhando, muitos deles, com audiências virtuais, audiências eletrônicas, em que o juiz fica num lugar, o advogado de uma parte no outro,
o advogado da outra parte, o outro, enfim, aquela conferência, aquela videoconferência transformada em audiência trabalhista. E no nosso trabalho também vai acabar acontecendo isso. Em última instância, o oficial de justiça é aquele que faz o direito, no final, se transformar em realidade, ou seja, uma decisão do juiz para ser cumprida efetivamente, caso não haja a iniciativa da parte de pagar, tem que ir o oficial de justiça fazer essa cobrança, e em alguns casos tem que fazer penhora de bens, e esse trabalho não vai deixar de ser feito presencialmente, porque em muitos casos é impossível não ser feito presencialmente, mas muito do que é possível ser feito presencialmente hoje vai ser transformado eletronicamente, à distância, pelos meios que nós já temos disponíveis. Ou seja, vai haver uma aceleração maior do processo de virtualização, né, do processo judicial, que já vinha acontecendo com o processo judicial. Hoje o processo já é eletrônico todo, na Justiça do Trabalho, em todo o país, né? Não existe mais processo em papel. E esse avanço ele é contínuo, não é? A influência dessa pandemia, desse confinamento, ela produziu mais gente trabalhando em home office, mais gente trabalhando em casa, né? Dos trabalhadores do judiciário fazendo esse trabalho em casa. E no nosso caso de oficiais de justiça, é uma mudança que já vinha acontecendo e está ocorrendo. Muitos oficiais, nós temos um grupo que trabalha somente com pesquisas patrimoniais, e esses estão trabalhando até com mais trabalho até nesse período. E aqueles que precisam ir para a rua, que é uma outra parte da equipe, está, de certo modo, em stand-by, fazendo o que é possível fazer virtualmente e aguardando passar os piores efeitos da Covid-19 para poder ir à rua. Neemias, com relação à Justiça do Trabalho, onde você está, depois da reforma trabalhista, a gente tem notado e tem uma avaliação da redução do número de processos, até porque tudo que colocaram foi para não ter mais processo mesmo, né? É isso mesmo que aconteceu? Você que está lá e acompanha? Verdade. É verdade, houve um impacto no número de processos, né? Isso é estatístico. Então, logo a reforma ocorreu no final do ano de 2017, né? Se eu não me engano, o ano seguinte já houve um impacto no número de processos em 2018 e em 2019 esse impacto em torno de 35% no volume processual, no número de processos. E aí, assim, nós acreditamos que agora, com o final desse confinamento, ou o retorno, pouco a pouco, das atividades, quando isso vier a acontecer, nós não sabemos quando vai acontecer, né? Vai haver um grande número de reclamações. Talvez uma explosão momentânea, mas a tendência em relação ao que havia antes, há uma redução. A reforma trabalhista, ela impede, ela de certo modo, ela reduziu a possibilidade de acesso à justiça para muita gente que reclamava seus direitos, né? E com justa razão. Então, esse impacto também se verificou em todo o movimento processual da Justiça do Trabalho, assim como em outras esferas do Poder Judiciário também. Mas no caso da Justiça do Trabalho, o impacto foi muito maior por causa da reforma trabalhista. Mas agora a gente está acompanhando, Neemias, que agora, por causa desse processo todo da pandemia e o aumento das demissões, e deve se agravar muito no mês agora de junho, julho, falências e demissões, e as empresas fatalmente não vão querer pagar nada, deve-se agora ter um novo aumento dessa demanda na Justiça do Trabalho, né? Você não acha? Sim, eu acho, e essa é a opinião de vários outros especialistas em direito do trabalho, principalmente, que vai haver, mas é um impacto pelo volume de demissões que está ocorrendo, né? Nesse período, há um volume grande, há um problema grande com a situação econômica que tende a se agravar, isso não somente aqui, no mundo inteiro. O mundo inteiro vai passar por uma recessão muito grande neste ano de 2020, né, com impactos até 2021. Não se sabe ainda quando a economia mundial voltará a se recuperar. E é um momento de mudanças, e nós estamos vivendo, eu acredito, que um momento
historicamente, talvez, assim, chegaram a dizer que o século XX teria acabado com os atentados do 11 de setembro. Eu acredito que a grande mudança do século XX para o século XXI vai acontecer agora. Uma mudança global em vários aspectos, não é? Tanto sociais quanto econômicos, políticos, enfim. Eu acho que o mundo vai passar por esse período e não que eu seja otimista de achar que nós teremos um mundo melhor, mais solidário. Não, nada disso. Eu acho que talvez os impactos são ainda impossíveis na minha modesta avaliação de entender, mas nós sofreremos muitas mudanças, sim. E a questão das relações de trabalho, que já vinha sendo alvo de mudanças, né, os trabalhadores pagando o preço dessas mudanças, principalmente de governo. As mudanças de governo recentes que nós tivemos no Brasil foram para piorar a qualidade de vida do trabalhador. Eu acredito que mais ameaças virão aí pela frente. E para nós que lidamos com entidades representativas, né, com sindicatos, com associações de trabalhadores, enfim, o desafio é muito maior. E você, como eu, é sindicalista, como eu comando um sindicato importante, nós sabíamos. Você é um caso que você foi, em Neemias, você foi atacado duplamente, né? Porque, evidentemente, nós tínhamos na Justiça do Trabalho a última fronteira. Última fronteira enquanto justiça, porque o resto da justiça já não dá para ter a mesma opinião, mas na Justiça do Trabalho residia ali sim para nós, no conjunto da sociedade, os progressistas, o último espaço de resistência democrática que tinha na relação capital e trabalho. E eles sabiam que eles tinham que desarticular a Justiça do Trabalho. Não é de hoje que você vê que eles falavam que tinha que primeiro acabar com a justiça, não tinha que ter mais Justiça do Trabalho. Quantas vezes a gente escutou isso, né? Não tinha que ter mais Justiça do Trabalho. Por quê? Porque ali residia ainda um conjunto de atores importantes que, na dúvida, era do lado do trabalhador. As instâncias superiores eu tenho minhas dúvidas, o Tribunal Superior do Trabalho, mas na primeira instância era ali. Tanto é que os empresários acostumavam falar que a Justiça do Trabalho ela era do lado do trabalhador. Horas, ela foi criada para isso, né? Ela foi criada para isso. E você teve um duplo ataque, como dirigente sindical e como membro da Justiça do Trabalho. Eu queria falar com você agora sobre essa sua experiência, e a gente volta depois, Neemias, a falar naquilo que você achar pertinente, fica à vontade. Aqui é um bate-papo entre dois dirigentes sindicais, dois progressistas, né? Dois que querem um mundo melhor. Essa mídia que a gente vê, enfim, não é de hoje que a gente conhece essa mídia, ela tem lado, ela tem patrão, tem quem financia ela, e hoje você vê uma mídia que, enfim, continua ainda, né? Eles não dão espaço para que nós vá discutirmos lá questões do trabalho. Acho que você tinha um monte de coisa interessante para falar dessas falências e como eu fiquei muito interessado aqui quando colocou oficiais de justiça avaliadores, quer dizer, que vão lá ver a questão de bem, arrestos de bem, ver lá o que vai pagar, aquilo que deve para os trabalhadores, fazer a justiça se valer, né? Acho que também é uma coisa que a gente pode voltar ainda aqui no transcorrer do nosso bate-papo. Mas essa questão da mídia, que sempre teve lado, sempre... né? Como é que você está analisando ela agora nesse processo de pandemia? Olha, eu sempre tive uma visão muito crítica da mídia, né? E assim, eu tive assim, por curiosidade, né? Ou por coincidência na minha vida, trabalhando em dois poderes, né? Porque você pode dizer que a mídia chegou a ser chamada de quarto poder, mas o poder judiciário e a imprensa são dois poderes altamente questionáveis, né? Principalmente por nós que somos da esquerda progressista, como você falou. Eu sempre tive uma avaliação bastante crítica da imprensa e trabalhei num grande veículo de imprensa, como você citou aí, conheci por dentro como é feita a notícia, né? Como muitas vezes a notícia chega editorializada nos veículos da grande imprensa, né? Não que a grande imprensa não trabalhe com a verdade, mas a forma como você editorializa, ou você coloca em primeiro plano um assunto, em segundo outro, ou como você trabalha
essa mesma verdade já é uma forma que faz com que a tua mensagem possa passar da forma como você quer. O que eu vi depois, e tenho visto ultimamente, que piorou muito isso, é o advento da não notícia, né, das chamadas fake news, que combatendo o jornalismo de verdade. Então você tem, por um lado, o jornalismo verdadeiro, feito pela grande mídia, mas com a possibilidade ainda de a gente ter alguns veículos de comunicação nos quais a gente, ou alguns textos, algumas matérias nos quais a gente se respalda para ser informado, para ser bem informado, para saber o que está acontecendo, de certo modo foi invadido por um tipo de mídia, né, quer dizer, que trabalha com a mentira como matéria-prima principal. E essa mídia paralela, que ela existe, né, não é a chamada grande mídia, mas é a mídia paralela, ela começou a ser, de certo modo, mais influente, e isso a gente viu nas últimas eleições, do que a grande mídia. A grande mídia perdeu espaço para uma mídia mentirosa, de mentira como matéria-prima do seu, digamos assim, do seu ofício, né? Jornalistas mesmo, gente formada mesmo, que passou a trabalhar com esse tipo de material. E isso, ao mesmo tempo, me causou uma certa sensação assim de inutilidade da grande mídia quando você viu que a grande mídia embarcou na candidatura que nós tivemos como vitoriosa uma eleição, em sua maioria, mesmo sabendo que essa candidatura era formada, era forjada por essa mídia de mentira. Quer dizer, ou seja, houve uma aliança ali da grande mídia em editoriais, né, em textos oficiais, que é onde você vai buscar a opinião da grande mídia, dando um aval para o candidato que acabou vencendo as eleições e venceu as eleições em cima dessa mídia mentirosa, né? A não mídia, como eu falo. Então hoje há uma confusão muito grande. Você lê uma notícia muitas vezes em um site que você não sabe qual é a origem, de onde vem, ou quem é que promove aquilo, e muita gente acredita naquilo, passa para frente isso como verdade. A tal ponto chegamos que a grande mídia tradicional nossa, que sempre foi favorável a um outro tipo de governo, mas não aquele que defendia os trabalhadores, acabou se tornando hoje atacada por esse pessoal. Quer dizer, não sei se você entende o contrassenso total que nós estamos vivendo hoje. Então, assim, é lamentável que até esse momento não tenha havido da parte da própria grande mídia. Hoje ela está sob ataque do próprio governo que ajudou a eleger, né? Boa parte de veículos da grande mídia ajudaram a eleger esse governo que está aí, e esse governo ataca hoje os jornalistas, ataca hoje essa mídia. Eu faço uma diferenciação sempre que eu falo entre os veículos da comunicação, a grande mídia e os jornalistas, né? Porque eu sou jornalista por formação, eu sei que o jornalista é a mesma coisa de você fazer a diferença do trabalhador e do dono da empresa, né? Você não a parte dessa engrenagem. Você não determina os rumos dessa engrenagem. Então, os colegas que eu tive ao longo do tempo que trabalhei em jornal, colegas responsáveis que fazem parte jornalistas autênticos, verdadeiros, e que eu tenho como colegas assim, responsáveis, eles não compactuam com esse tipo de atitude dos donos dos grandes veículos de comunicação, que agem muitas vezes para apoiar governos, né, que acabam sendo contrários aos interesses da verdade, do jornalismo, dos trabalhadores, da maioria, enfim, do que representa a grande maioria do povo brasileiro de verdade, né? Ô Neemias, nós estamos tem uns que passa essa impressão que nós estamos na pós-verdade, porque, como você falou, como você tem uma responsabilidade enquanto ser, enquanto existência, enquanto uma formação que vai além da formação profissional, uma formação de caráter, enfim, de berço e etc., de que você procura a verdade como uma fonte inspiradora da sua vida, né? E o que a gente tem visto é isso, né? Assim, você produz muita fake news e assim a produção ela é assustadora, porque eu fiquei sabendo hoje de manhã pelos os contatos que a gente vai, enfim, não sou jornalista, mas como dirigente sindical a gente tem feito muito contato aqui
e essas lives têm me dado possibilidade de conversar com muita gente. E as pessoas me mandando aí uma série de notícias sobre a vacina, de que a cloroquina é a responsável por uma vacina que desenvolveu nos Estados Unidos que vai entrar em circulação. E parece que o negócio foi feito, produzido por uma dos grandes veículos, né? E a gente sabe que é uma mentira, que é uma fake news. Eu represento também os trabalhadores da indústria farmacêutica, um dos contatos que a gente sempre tem com esse setor da indústria farmacêutica de vez em quando, algumas conversas que a gente tem com esse setor, aquelas conversas informais, enquanto você ali está antes de uma reunião, aí tem algumas queixas que você escuta, por exemplo, a Anvisa, porque a Anvisa tem um protocolo muito rigoroso, rígido, que é o protocolo da FDA, que era muito mais rigorosa, a FDA dos Estados Unidos, né? De como ela vai homologar e vai mostrar a eficácia de novos medicamentos. É muito demorado, não sei o que, não sei o que. E de repente você tem aí essas produções de fake news que passa por cima de tudo isso, não tem nenhum compromisso com a verdade, né? Nenhum compromisso com a verdade. E é muito assim, você acha assim que, não que seja desesperador, mas essa pós-verdade é uma... Porque não existe a verdade, assim... Você não consegue encontrar a verdade. Quer dizer, nós sabemos, mas assim, quando você joga isso na população, como é que você vai aferir a verdade disso? Pois é, Hélio, a grande imagem disso é aquela história do elefante cercado por vários cegos, né? E que se você perguntar para aquele que está segurando numa parte do elefante, ele diz que é uma coisa, aquele que está segurando na outra, ele diz que é outra. Quer dizer, é a mesma verdade, é o mesmo animal aquele ali, mas cada um tem uma visão diferente. Então, a verdade pode ser tratada dessa forma, de ter vários lados, várias interpretações, né? Um fato pode ter várias versões, várias interpretações. Agora, o que nós estamos vendo não é nem isso, uma coisa que é tirada da verdade, é fora, é como você disse, a pós-verdade. É alguma coisa que antes se falava muito em teoria da conspiração, hoje se vê teoria da conspiração em tudo. Hoje você tem a possibilidade de pegar um fato qualquer e transformá-lo em mentira, e a mentira ganhar uma velocidade muito maior, né, entre as pessoas do que a verdade. Esse caso da hidroxicloroquina, né, tratado por pessoas sérias, por médicos, por farmacêuticos, por gente que entende, é uma coisa. Tratado por gente ignorante no assunto, que não entende, ele vira outra coisa. E aí você chega ter um presidente da República receitando um remédio, um medicamento, coisa que um médico, ele dá uma receita de um medicamento para uma pessoa. Você não tem um medicamento, o mesmo medicamento que serve para todos os casos. E você tem que, ao mesmo tempo que aquela pessoa toma, você tem que ter um acompanhamento médico para ver as reações adversas, né? Para você ver que você já tem que ter todo um cuidado. Isso em qualquer hipótese, de qualquer doença, de qualquer enfermidade. O problema que nós estamos vivendo hoje é que passa a ser todo mundo especialista de tudo. Nas redes sociais você tem um cara que... Antes nós só tínhamos especialista em futebol, né? Técnico de futebol. Eu dizia que a linguagem que aproximava todo mundo era o futebol, né? Você podia falar de futebol com qualquer pessoa, todo mundo entendia de futebol e dava os seus palpites. Hoje as pessoas dão palpite em tudo. Você entra num grupo de rede social e o camarada entende de hidroxicloroquina. É o fim, né? Eu não me habilito a dar palpite nessa área. Eu confesso a você. Eu acredito que possa ter pessoas que foram curadas por a doença numa determinada fase com a receita médica, enfim. Mas acredito na informação que me chega que há estudos que ainda não comprovam que essa droga resolve o problema. E não resolve. Assim, a gente sabe que toda droga que cura também pode matar, né? Dependendo da dose em que é aplicada. Isso aí é uma verdade. Você não pode contestar isso. Agora, dizer que no caso uma droga X ou Y ou Z serve para resolver o problema... E olha, o que eu acho mais absurdo, quem diz isso é a mesma pessoa que dizia que não tinha problema, que era apenas uma gripezinha que não ia fazer mal nenhum. Quer dizer, aí agora já tem a receita, ou seja, não há sequer coerência, né, no discurso.
Você falou uma coisa que eu acho que é os especialistas de plantão. O que tem de gente sabendo de tudo. Eu falo da indústria farmacêutica, eu não sou farmacêutico, minha formação é da área de plástico, mas na condição de coordenador de sindicato eu acompanho as campanhas salariais e converso muito com o segmento Claro. farmacêutico. E confesso que eu ando assustado, até porque é o que eu queria conversar com você também, Neemias, é que existe uma tática que eu acho que a gente está caindo nela. Que Uhum. como você é de imprensa, você pode me corrigir, fica à vontade, isso aqui não tem nenhum problema, aliás. É o que eu Aham. acho, então é que eu vou expressar o que eu penso, sem Claro. nenhum receio de que você fale, eu não acho que é isso, eu acho que é aquilo outro. Mas a minha impressão é que nós estamos diante de uma pessoa que ocupa a presidência da República que sabe fazer o jogo. Ele sabe fazer o jogo. Então, qual é o jogo dele? Ele não vai usar o Estado para ele intervir nessa questão crucial dessa crise global do capitalismo que levou a desaceleração geral de muita coisa. Olha só os voos internacionais. É uma coisa assustadora. Olha o campeonato alemão. Retomou agora, né, acho que final de semana já teve partida pelo campeonato alemão, sem torcida. Sem Então, torcida, não é né? qualquer crise, nós não estamos falando, nós não estamos politizando a É. crise. Nós estamos olhando a crise Uhum. como ela é. Então, ela é uma crise global. Por que ela é global? Porque ela parou, inclusive, o futebol no mundo. Não é o Uhum. futebol. Todos os esportes onde tem Uhum. grandes públicos. Parou. Parou, a Broadway parou. Né? Não é qualquer. Parou. Uhum. Eu vi ontem um pouco o noticiário que eu vi que Las Vegas parou. Então não é uma invenção de. Sim, sem nexo. Então parou tudo Uhum. isso. Isso tudo chegou numa crise brutal que está aí. Esse governo, ele taticamente ele fala o seguinte: eu não vou atuar nisso, eu vou ganhar dinheiro aí. Ó. O que ele fez? O empréstimo compulsório dos bancos, que era 26%, ele baixou para 16%. Só aí ele colocou 1 trilhão na mão dos bancos. O que os bancos estão fazendo enquanto o mercado? Um bando de gente com dificuldade, na míngua, é agora que eu vou dar o empréstimo e você, em troca do empréstimo, você deixa o fígado, a alma, as suas futuras gerações comigo. Só isso eu quero. Então, inclusive eu fui atrás de empréstimo, eles só estão pedindo um patrimônio como garantia. Uhum. Então não tem nada aí no mercado para recuperar a economia num momento brutal que a gente vive. Aí o que o governo faz? Ele vai despistando a gente. E para mim isso está claro, que ele vai despistando, porque ele faz com que aí a grande mídia reproduza a pauta que ele está discutindo. Porque aquela última imagem para mim foi ó, daqui para frente eu já selei a reflexão sobre isso, já concluí, que foi o seguinte: ele chega de jet ski numa lancha que estão fazendo um churrasco, você deve ter visto essa Sim, sim. imagem, né? E aí o pessoal, aí, posso filmar, presidente? Não sei o que. Você começa a observar. Aquilo ali foi extremamente orquestrado. Aquilo foi feito para a gente achar que foi por acaso. E aí nós vamos pautar o quê? Na segunda-feira. Nós vamos pautar a falta de respiradores que esse genocida não coloca aqui para atender as pessoas, o socorro aos estados, essa fila inútil e irresponsável que ele criou lá na Caixa Econômica Federal para receber os R$ 600, que ele queria dar só 200. Então, ao invés da gente estar tensionando o governo e exigindo que o governo cumpra esse papel, nós estamos falando do caso da lancha, dele lá, com aquela coisa sempre que parece que é patético, sempre parece que é por acaso. Então, É. eu acho que a gente está entrando nesse debate e por esse caminho. E o debate, na minha opinião, foi o seguinte, ó, se é cloroquina que resolve, cadê umas toneladas de cloroquina que tinha que estar aqui? Cadê as máscaras que você poderia disponibilizar para a população em imensa escala? Cadê os respiradores? Então a gente tinha que estar cobrando isso, cobrando que ele É. atendesse
a questão humanitária agora, não essa questão. Agora a gente vai entrar no impeachment dele, que é uma outra forma de desfocar a crise que está. Neemias, desculpa eu ter me estendido. Não, E eu queria saber o que você acha. Eu partilho dessa avaliação com apenas uma pequena ressalva. Eu acho que ele é muito bem assessorado, assim, né? Não tem, talvez não seja ele o grande esperto, né? Porque o passado dele, de certo modo, não nos leva a acreditar nisso, porque é um deputado obscuro durante 28 anos, sempre foi apenas um defensor da corporação, dos militares lá no Congresso, e sempre se posicionou, ele sempre teve essas posições. Ele não pode, chegando à presidência, ter se revelado um grande articulador, enfim. Eu acho que ele é bem assessorado, e essa assessoria dele, que dá, de certo modo, o rumo, que pauta ele, é uma assessoria que tem uma forte influência, não é? E ele, de certo modo, ele repete muito do que o Donald Trump faz nos Estados Unidos. A cloroquina é apenas um exemplo disso, né? Com alguns, evidentemente que não é a mesma coisa, com alguns detalhes menos sofisticados, vamos dizer assim. Eu acredito que ele segue esse script, né? Ele segue esse script porque, por exemplo, quando ele retira, ele fez tudo que fez para que o Moro deixasse de ser ministro da Justiça, né? Que era considerado assim uma espécie de um aval para o governo dele na questão da corrupção, coisa que o vale. Quando ele joga com isso, ele joga para fortalecer, e ele fortalece um núcleo duro de apoiadores, que são os mais radicais, né, que ele tem, que estão esses mesmos que foram à rua no domingo passado, nesse último domingo, que estiveram lá na frente do Palácio Planalto, que são em menor número, mas são os mais radicais, são aqueles que já apareceram fazendo até uma saudação nazista para ele em frente do palácio. Não sei se você já viu essa foto, né, onde ele aparece, que os camaradas erguem o braço para ele. Quer dizer, ele, de certo modo, ele mistura um pouco esses componentes nessa fórmula macabra, né, de fazer aqui ressuscitar uma coisa que o mundo já viu e não tem nenhuma boa lembrança disso. Então, assim, ele segue um script que foi feito e que pode nos levar a uma situação muito pior, muito complicada, se ninguém detê-lo. E quando eu digo ninguém, não é só a esquerda, né? Não é só os progressistas, são todos os democratas, que envolvem um universo muito maior do país, para que você tenha o país de volta, pelo menos, à racionalidade, né? Nós estamos vivendo um momento assim de irracionalidade, com uma liderança maior do país que tenta confundir, quer dizer, que se coloca contra aquilo que é o limite do bom senso, que vem sendo aplicado por alguns governadores, na questão da tentativa de fazer com que o vírus não se dissemine, não se espalhe e tal. Mas é como você falou, ele acaba tentando posar, tirando de si a responsabilidade de ser o governo federal quem pode fornecer testes para todo mundo, quem pode... E faz afirmações absurdas, como ele fez recentemente, né? Dizer que falar na Suécia, falar na comparação com a Argentina, porque se você compara a situação do Brasil com a da Argentina, é vergonhoso, né? Quer dizer, a nossa situação em relação ao número de mortos, a Argentina e outros países da América do Sul, né? A Argentina, falo porque é vizinho, assim. Então, quando ele fala em tudo isso, ele tenta tirar de si a responsabilidade, ele tenta transferir nesse momento a responsabilidade por tudo que nós estamos vivendo para os governadores, o que não é verdade. O governo federal, ele tem uma importância, né, e não poderia, num momento de crise como nós estamos vivendo, ver 2 ministros da saúde serem substituídos, né? Quer dizer, aí você tem praticamente o Ministério da Saúde sem direção, porque o presidente da República quer impor a receita de um remédio milagroso para curar a Covid-19, que é a maior ameaça que o mundo viveu no último século, né, nos últimos 100 anos. Então é extremamente lamentável. Nós temos que juntar forças, e como você disse, eu também concordo, o impeachment não é a solução. A solução é mudar tudo, tirar todo esse governo que está aí, porque ele é todo formado por uma mentira. Ele se elegeu em cima de uma mentira.
Não é? Quer dizer, você não tem uma sociedade, você não tem o Brasil de volta para a democracia é, com esse governo que está aí. Ele militarizou o governo totalmente. Ele tem uma base que não é militar, que é mas é miliciana, né? Que é até mais perigosa. Ele tenta formar isso e a continuar do jeito que está ocorrendo, ele vai levar o Brasil a uma situação assim de confronto, de conflito, que nós talvez nunca tenhamos vivido nesses últimos 100 anos mesmo. Uhum. É bem crítico tudo, né? É. Nemias, Não, eu queria que você, se você acha que a gente não abordou nenhum assunto, porque já passou rápido, viu? Já foi 50 minutos. passa. É verdade, é Quando o verdade. papo é bom, passa rápido. Eu poderia dizer assim, eu apesar de tudo, eu sempre me considerei uma pessoa otimista, não é? A gente, por natureza, que exerce esse tipo de trabalho que a gente exerce, né, quer dizer, de tentar liderar grupos de pessoas, a gente tem que ter algum otimismo para poder continuar fazendo o que a gente está fazendo, né? Você sempre sonha na possibilidade de mudar para melhor, de aprender com os erros históricos, né? E com seus próprios erros também. E eu ainda, apesar de toda essa dificuldade que nós estamos vivendo, eu acredito que nós vamos passar por cima dessa situação, vamos dar a volta por cima. É, as mudanças que nós passamos nesse último período foram muitas, mas a gente tem condições, acho que, de encaminharmos para um mundo melhor, mas faltam algumas coisas, né? Nós precisamos retomar, talvez, aquele vigor é, democrático, né, que nós tínhamos no país, mostrar que essas pessoas que defendem a volta do modelo ditatorial, a imposição de uma liderança nefasta para o país, elas são absoluta minoria, não são a maioria como pensam ser, muitas vezes enclausuradas em suas bolhas, podem até estar achando isso, e tentar trazer um pouco o país para uma nova racionalidade, né? Eu não sei qual é o fato que vai fazer com que isso venha a ocorrer, né? Mas acredito que depois que passarmos por esse período de aprisionamento que nós estamos vivendo, de certo modo de confinamento, mas de reflexão também, que é um período que eu acho que acelerou muito a nossa comunicação entre as pessoas nesse meio virtual que nós estamos usando agora, nós tenhamos a possibilidade de romper com essa situação que nós fomos colocados. Então eu não queria em nenhum momento deixar aqui uma imagem de pessimismo. Eu acredito ainda na possibilidade de mudar e que essa mudança vai se dar a partir de pessoas que tenham, como nós, a esperança de que um novo mundo sempre é possível. Hoje é dia 18 de maio, viu, Nemias? E é o dia de luta contra o assédio sexual contra crianças Isso. e adolescentes, né? Tem aqui um texto, deixa eu ver se eu consigo ver direitinho. Opa, deixa eu ver se eu recupero ele aqui, que fala sobre esse dia aqui, né? Fala da história daquela menina, a Areline, Areli tinha que tinha 8 anos quando foi sequestrada, estrupada e morta por jovens da classe média. O crime aconteceu Araceli. É, a- em, eu lembro. aconteceu em 18 de maio de 73, foi Espírito Santo, né? elucidado, porém, até o dia de hoje e segue impune. Mas sua morte não foi em vão. A data se tornou o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, esse é um dia também para a gente, uma data importante para fazer reflexão sobre essa questão do abuso sexual infantil. Meu camarada, foi um prazer falar contigo sobre essas questões. Manda um abraço para os nossos oficiais de justiça. Espero que todos passem por essa pandemia, que a gente possa continuar a nossa luta, a nossa caminhada, que você lá no sindicato também consiga organizar a classe num momento tão difícil como esse, né? Nós estamos vendo, nós, nós temos vivido momentos difíceis, né, Neemias? É. Bastante, né? E eu Não, queria. não, aproveitar para dizer assim, eu sou dirigente de associação nacional e aqui em São Paulo
Eu faço parte da oposição ao Sintrajud, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal. Teríamos eleições agora, mas, enfim, por causa desse momento todo, essas eleições foram adiadas. Nós devemos ter uma disputa eleitoral no sindicato importante, porque nosso objetivo é a democratização do sindicato, é levá-lo ao maior número de pessoas, enfim, batalhar pelos direitos que estão sendo ameaçados para todos os servidores públicos, né? O servidor público, apesar de todo o papel que cumpre na sociedade, ele também é um dos alvos desse governo, né? Tem sido cada vez mais duramente atacado. Já visto as últimas declarações aí do ministro da Economia, Paulo Guedes, que é o mesmo que defende os banqueiros, que dá esses privilégios aos banqueiros, esse 1 trilhão aí que você acabou de mencionar, né, e que tira de onde? Dos trabalhadores. Né? Ele não, esse dinheiro é transferido dos trabalhadores na medida em que uma reforma da Previdência aumenta a contribuição previdenciária, enfim, dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, eles se recusam a enfrentar o debate sobre o imposto das grandes fortunas, por exemplo. Então, assim, nós temos que resgatar também todo um espírito de luta desses trabalhadores para mudar a nossa situação, não a situação do ponto de vista somente salarial, do ponto de vista de remuneração, mas do papel do Estado, né, a discussão do papel que o Estado deve ter na sociedade, e isso é cada vez mais importante hoje, que nós vemos aí os nossos valorosos companheiros da área de saúde trabalhando na linha de frente, atuando e mostrando o quão importante é você ter uma saúde pública, um sistema único de saúde, né, que funcione no país e que tem sido, nos últimos anos, tão duramente atacado. Então, eu tento encerrar assim, agradecendo a tua oportunidade de poder conversar. É um papo agradável, né? Uma forma de a gente dividir as nossas preocupações, né? Como você disse, nós partilhamos dessa ideia de vivermos num mundo melhor, mais solidário, mais humano, mais justo. E com relação a esse sonho continua e nós não devemos abandoná-lo nunca, e pode contar comigo para o que precisar. Brigadão pelo papo, foi muito bacana conhecer um pouco mais dessa categoria, um pouco mais da sua história. Boa sorte e tamo junto aí, tá bom? Valeu, Hélio, obrigado. Obrigado a Valeu. todos que nos assistiram aí. Um abraço. É isso aí, companheirada. A gente teve aqui com o grande companheiro Nemias, que é lá do sindicato dos auditores fiscais, não, eu tô com auditores fiscais na cabeça, que é do sindicato, cadê aqui o meu sindicato dos oficiais de justiça, né? Bom, eu acho que as grandes transformações sociais vistas pela ótica do companheiro Nemias Freire, presidente da Senasojaf, Federação Nacional dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais. Ele conversou com a gente sobre a realidade do trabalho dos oficiais de justiça durante a pandemia e sobre a ameaça constante que a Justiça do Trabalho vive sobre o governo Bolsonaro. Num país como o Brasil, onde ainda existe trabalho escravo infantil, é absurdo pensar em um retrocesso como querem acabar com a Justiça do Trabalho. Ela é tão necessária quanto a ação e o fortalecimento das entidades sindicais para a defesa dos trabalhadores. E no pós-pandemia, o respeito às garantias constitucionais será ainda mais necessário. Também falamos da mídia, imprensa, fake news e pós-verdade, para ilustrar a sensação de que temos ao assistir aos noticiários. Podemos citar o poeta Raul Seixas. Eu não preciso de jornais, nem sozinho eu sou capaz. Mas, para nós, as redes sociais permitem continuarmos debatendo questões relevantes para a sociedade, praticar a solidariedade e reafirmar nosso compromisso de lutar incessantemente pela classe trabalhadora. Uma boa tarde, um forte abraço e tamo junto
companheiros e companheiras sempre na luta. É isso aí. E hoje tem mini curso com a companheira Marilane Teixeira.